gente, né? No primeiro bloco, conversamos com nossos ex-estudantes, falando um pouquinho sobre as suas memórias sobre a Escola Vicêncio Gaspar. Nesse momento, nós temos esse ilustre time de ex-funcionários e professores que passaram por aqui e deixaram legado e as suas marcas. Vamos começar com a apresentação deles para a gente conhecer um pouquinho da história de cada um. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pode começar, Pro. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Rosilene de Almeida, professora. Atualmente estou como diretora da Escola Presidente Castelo Branco e atuei aqui na Escola Vicêncio Gaspar no ano de 1996, após o concurso público, e fiquei durante o ano de 1996 como professora da segunda série naquela época, Segundo ano a gente está vivendo atualmente. E na época Luiz Carlos, aqui presente, era o diretor. Quando nós tivemos mudanças, que naquela época eram indicações políticas para diretores e vice-diretores, a gente teve uma nova direção. Aí a professora Thelma, que não está aqui presente, mas que fez parte dessa história, ela era a diretora da escola, eu lá era vice-diretora. E no ano de 1997 eu passei a ser vice-diretora também, fazendo parte do quadro diretivo da escola. Então fiquei aqui na atuação da EVG até o ano de 2001. Professor? Bom, sou o professor Luiz Carlos. Hoje sou formado em matemática, Trabalho no Centro Educacional do Trabalhador e na Escola Monteiro Lobato, que é a escola privada. Trabalhei aqui no Vicêncio no ano de 1993 a 96 como diretor da escola, No caso, esse período de 93 a 96 diretor, mas antecedendo esse período, eu fiquei como coordenador juntamente com a professora Célia Alves, que era coordenadora de todas as escolas que eram nucleadas, no caso, Nesse período. Depois eu assumi a escola por esse período de 4 anos, como diretor. Eu sou Maria Cleusa, professora Maria Cleusa, e sou no momento professora aposentada. Eu trabalhei aqui na Vicêncio, não me lembro o ano, mas antes de 93, quando as escolas, aliás, não tinha essa estrutura ainda da Escola Vicêncio Gaspar. Como o professor Luiz falou, as salas aconteciam na Igreja Assembleia de Deus, uma das salas da Igreja Assembleia de Deus, em garagens, em espaços alugados. Então eu trabalhei, uma época, numa sala da Igreja Assembleia de Deus, e como escola Vicêncio Gaspar. Depois trabalhei em outras escolas e em 2001 eu retornei a Vicêncio Gaspar. A professora Andréia era diretora, em 2001, e me acolheu muito bem, na qual eu quero aproveitar para agradecer aqui em público a acolhida, o carinho, tenho um respeito muito grande pela professora Andréia. E foi um momento muito bom. Eu trabalhei um período como professora e depois fui vice-diretora um ano, e a diretora era a professora Carminha Moura Andrade, que eu também tenho um respeito muito grande. Então, só agradecer por este momento. 20 anos mais ou menos que eu trabalhei aqui na Vicêncio Gaspar. Tem uma história incrível, Pro. Bom dia, eu sou Leda Barreto, sou pedagoga, sou coordenadora pedagógica da Escola Minando Minaim e trabalhei aqui no ano de 2015 desempenhando a função de diretora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, nessa manhã de hoje, falando assim, participando desse projeto tão importante da Escola Vicêncio Gaspar. Eu sou professora Andréia, atualmente eu estou no Conselho Municipal de Educação e também trabalho no Colégio Pio XII. Trabalhei aqui na Vicêncio no período de 96 a 2004, Fiz concurso no mesmo período que Rosilene, No período que a gente foi para a escola, Luiz era o diretor, e minha mãe mora aqui na comunidade até hoje, e a gente morava ali eu morava com ela ali na própria rua da escola, que funcionava na parte de cima do posto de saúde. E a gente, pela organização do concurso, a gente pôde escolher a escola que a gente iria atuar. E
a escolhida foi a escola Vicente Gaspar, que apesar de funcionar ali naquele espaço, né, de certa maneira improvisado, não adequado, mas a comunidade tinha já um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por Luiz, né, e pelo grupo que ela estava. Então, para lá que eu me dirigi, tenho muito orgulho disso, né, de ter convivido com pessoas, né, como os colegas que aqui estão, Cleusinha, que foi em outra fase, né, Rosilene, com a qual eu aprendia muito. Luiz dizia assim: olha as atividades de Rosilene, eu ia olhar as atividades de Rosilene, que ela estava na segunda série e eu na primeira, né? E esse foi um período muito bom, muito importante da minha vida. Então, assim, a gente percebe que tem uma história longa de contribuições. É de fato um legado que vocês deixaram na instituição. Vocês começaram lá nos primórdios, quando ainda eram em salas, quando ainda era em igreja, quando ainda era no posto de saúde, onde eu ainda tive a oportunidade de estar. Eu estudei 2 anos, quando a escola ainda era no posto de saúde, ali naquele prédio. E, de fato, a comunidade já tinha um apreço pela escola. Então, quando a gente consegue uma sede com toda uma estrutura, né? A gente ficou muito feliz e a comunidade em si ficou muito feliz. Tratando dessa estrutura, a gente recorda, né, Luiz, foi um tempo de muita luta, André, a gente sabe, na escola, quando era em cima do posto, que foi o último, a Secretaria de Educação na época, né, que era a professora Lucinha, secretária, e o prefeito era Ítalo Amaral, e a gente fazia, né, vários movimentos para poder solicitar a construção dessa escola no bairro. Tinha muitos representantes do bairro também, né? E a gente conseguiu, graças a Deus, mediante muitos esforços e muitos pedidos da comunidade, dos profissionais da escola. Inclusive, às tardes, a gente sempre fazia alguns momentos, não sei se a André lembra, de oração, pedindo pela construção desse espaço, porque a gente tinha um único banheiro, né, embaixo no posto, que era para poder utilizar, e a escola ficava no andar de cima, tinha uma escada que era muito perigosa. Então a gente trabalhava assim com o coração, sabe, apertado e preocupado com as crianças que ali estavam. Mas graças a Deus, né, com o tempo, a gente conseguiu inaugurar e deixar. E a gente Mas funcionava muito bem, que mesmo com toda essa dificuldade, não impediu, né, que a escola tivesse um brilhante trabalho. Desde o período de Luiz até quando a gente continuou fazendo os movimentos com a comunidade. Mas é interessante a gente lembrar o seguinte: como foi que chegou até o posto? Isso. Que foi onde passou, né? Porque o posto de saúde, para quem não sabe, foi um aluno que me falou em relação a isso, ao posto. Por que a escola? Porque a gente vivia funcionando em vários espaços, né? E ele trabalhava ele estudava à noite, né? E ele era funcionário também da prefeitura. E ele fazia parte de carpintaria, de coisas que era Marcos, o pessoal conhecia muito como pastor. E pastor, na época, era aluno da escola, né? E ele chegou um dia e falou: seu Luiz, aquela parte do posto de saúde ali está totalmente um espaço amplo. A gente poderia ficar naquele espaço ali, naquelas salas ali em cima. Por que não tenta reivindicar isso para a gente, já que a gente não tem um espaço único para poder todo mundo, cada um em um cantinho. Teve momentos que a gente funcionava em casa, garagem, né, na igreja. O espaço mais seguro era o da igreja ainda, da Assembleia de Deus. Mas os outros espaços eram abertos, porque não tinha... Os meninos muitas vezes entravam pessoas na comunidade, nas casas, assim, nas garagens, então não tinha segurança. Então aí, no momento, eu conversei com a professora Nuzete Natália, que era secretária de Educação no período. Ela ficou ainda assim: como é que a gente vai para o posto de saúde? Nuzete, é o único lugar que eu vejo hoje que a gente pode ter todos os alunos e estar mais seguro, porque o posto era com cercado, né? Tinha a cerca com arame. E aí, no momento, a gente foi conversar com o prefeito, que era o Dr. Paulo. Ele ainda ficou assim, tentando ainda, dizendo que não tinha condição, como é que a gente ia para lá, que tinha a questão da saúde, que funcionava embaixo, era só o atendimento, não tinha muitas coisas, era a questão mais de atendimento de alguns médicos e uma parte do almoxerifado também. Mas aí a gente conversou e aí a gente conseguiu convencer o Dr. Paulo, na época, de permitir que a escola funcionasse naquele espaço, né?
porque estava muito difícil. A escola A escola está em vários pontos, né? Então teve momentos que a gente conseguiu. Quando eu iniciei em 93, eram 4 espaços alugados, né? Aí em 93, 94 ampliamos para 8 espaços. Foram 8 casas alugadas, que chegou a ser em 94. Aí em 95 é que nós assumimos, ficamos com o posto de saúde. Então o posto foi em 1995, né? Então a gente ficou em 95, que eu assumi a direção, ainda já estava, né? Fiquei em 95, 96 ainda funcionando no posto, né? A gente era um espaço ainda que a gente não tinha reboco, as paredes, né? Não tinha o piso, As portas eram de as portas, né? Não tinha porta, então era um período muito complicado, mas mesmo assim eu vejo que a comunidade também abraçou. Eu lembro que tinha uns, vamos dizer assim, como concorrentes, Castelo Branco e Arlinda, né? 2 escolas que eram estaduais que tinham na época, era o Castelo Branco e Arlinda, mas mesmo assim a procura era grande para a escola. Então a gente percebe, né, a nossa história, o quanto que a gente vem marcando a história da nossa comunidade, né, do nosso bairro, né? Pode falar para um pouquinho como é que esse espaço, tu chegou assim depois, né? Luiz já estava, então tu ainda deu aula em outros momentos, né, em outras salas. Como era isso, essa aula em outros espaços, além de fato, tá todo mundo junto ali? Então, eu trabalhei no espaço da Igreja Assembleia de Deus, segunda série, uma turma pequenininha. A gente agradece por aquele espaço, e contribuiu muito, com certeza, mas era um espaço muito simples, uma sala pequena, um quadro de giz muito pequeno, praticamente isso, um quadro de giz, as cadeiras eram necessárias. E depois, quando eu vim para Vicenzo, numa estrutura maior, é claro que, né, a alegria foi bem maior, acreditando e agradecendo também por todos que contribuíram, como já foi falado aqui, as reivindicações sempre importantes, e o compromisso dos colegas, o compromisso da direção, de todos que por aqui passaram. Olhando essa história, a gente percebe que hoje a estrutura é bem melhor, mas que ainda precisa melhorar muito. A gente sabe disso, né? Mas devemos agradecer, sim. E aproveitar o espaço que temos, cuidar dele. É a gratidão, né, que a gente tem que ter pelo espaço que a gente tem hoje, que a gente vem de muitas dificuldades. E aí nós temos as 2 prós que foram diretoras aqui da escola em outro momento. Já não era apenas no posto de saúde, em salas diversas, mas já vem para uma estrutura melhor. E é onde elas deixaram a marca na nossa história. Eu acho importante, assim, estou aqui ouvindo os colegas e refletindo sobre a história, né? A gente caminha na história por conta do movimento que existe, né? E esse movimento, ele se inicia quando, mesmo isoladamente, existem turmas sendo atendidas, né? Nas garagens, nas igrejas. Aí um dos problemas em relação a isso, eu não estava, né, como professora ainda, mas eu percebo que um coordenador, né, no período, que tinha que, ao mesmo tempo, passar por todos esses lugares. Então não é aquela coisa que a escola está num único local e que tem alguém ali para observar o que está acontecendo em cada sala e articular, né? Mas assim, tinha que passar na igreja, passar em outro lugar, e não era todo mundo juntinho. Quando consegue-se o posto, apesar da estrutura, já avança nesse sentido, né? E organiza-se um espaço para a direção, para a secretaria, né? A escola já vai ter diretor, então assim, já é um movimento, né? Importante. E eu me lembro bem que as pessoas que moravam na rua, ali no posto, diziam assim: esse diretor é muito metido, quer fazer dessa escola particular. Porque a gente não se limitava à condição da estrutura. Realmente eram feitos eventos, atividades, planejamento, né? E a direção era muito Caxias.
exigia da gente, né, esse compromisso. É tanto, como eu estou dizendo, não foi, como o Roseline já tinha mais experiência, não foi uma nem duas vezes que o Luiz disse assim, dá uma olhada como o Rose está fazendo, as atividades de história, de geografia, porque era no mimeógrafo ainda, né? Isso. E aí a gente, ela trazia muito para a realidade dos meninos, e eu, muito jovem, né, recém-chegada, eu ia lá, para mim não era nada demais, né, ter a ajuda da colega, já aproveito para agradecer também. E a gente tinha essa troca, nessas orientações, e assim, isso foi muito bom. E o sonho de vir para um espaço diferente, como havia o movimento, gravava, fazia vídeos, né, fazia diálogo, e aí as poucos foi conseguindo. E quando a escola realmente veio a ser construída na gestão do prefeito do senhor Ítalo Amaral, a gente vinha visitar, né, e tinha aquela expectativa toda de sair de lá para cá, né? E aí isso aconteceu, a escola foi inaugurada no ano de 2001, a gente veio para cá, né? Eu lembro que parece que foi no 7 de setembro que a inauguração aconteceu aí nessa área embaixo. E aí foi feita a inauguração e a escola já passou para cá. Então assim, tudo muito, pra gente, tudo muito bonito, grandioso, em relação ao que a gente viveu, né? E uma responsabilidade muito grande de tomar conta. E foi justamente o ano que eu teve a transição de prefeito, e aí foi a gestão de prefeito conhecido como Mirinho, né? E eu vim para a direção, muito jovem, né? Muito jovem na época, e assumi assim, um novo desafio também para a escola, que é quando Cleuzinha vem, que a gente só funcionava lá embaixo até a 4ª série, era até a 4ª. Sim. E aí a gente disse não, no município tem o CET, que é o Centro Educacional do Trabalhador, com 5º ao 9º, e nós também queremos. E aí a gente começou esse diálogo e organizamos as turmas de 5ª série, né? 5ª série, começou assim, 5ª série em um ano, aí na sequência os da 5ª passaram para a 6ª, a gente continuou matriculando 5ª e 6ª, até chegar ao 9º que temos hoje. Então essa etapa do 5º ao 9º foi iniciada na minha gestão, e foi quando Cleuzinha veio participar, né, nesse período aí. Quando eu vim para aqui, a convite da secretária, na época a Célia, né, e já um prédio bem estruturado, né, funcionava aqui Fundamental 1, 4ª série, né, que hoje é 5º ano, e Fundamental 2 e também a EJA. Mesmo assim, a gente tinha necessidade de novas salas, né? Funcionava o projeto e não tinha sala para que esse projeto funcionasse. Aí a gente alugava ainda salas, né? Casa aqui próxima para que o projeto funcionasse. E mesmo assim, né, quando eu cheguei já tinha quadra, já tinha um ambiente muito organizado, né, a gente procurou fazer melhorias, e quando a gente buscou muita dificuldade de ampliar esse espaço, mas mesmo assim, antes de sair, eu consegui a aprovação da construção dessas novas salas, né, que foi assim, que era uma necessidade da comunidade. E como a Cleusa falou, né, Cleuzinha falou, a gente sempre busca, né, mais e mais. E hoje, quando chego aqui, a sala dos professores já está em outro ambiente. Aqui era um jardim, uma horta, aliás, né, a gente usava aqui para construir a horta, e usava dessa horta para a alimentação dos meninos também. Hoje já está modificado o espaço, né, bem melhor o espaço, e que bom, né, que a educação caminha. A gente percebe, né, o quanto que o Vicenzo ele vem evoluindo, tanto em sua estrutura quanto no seu trabalho de fato. E o quanto o quanto que ele é importante para a comunidade, né? Ele começou lá e ele vem e se torna um prédio como está hoje, a cada dia tendo melhorias, com quadro, com estrutura, como a Pró falou. E é necessário que a gente cuide desse espaço que é nosso, né? Do nosso aluno, da comunidade. Então a gente percebe que cada um que passou por aqui tem uma lembrança, uma memória. E falando em memórias, quando vocês lembram de Vicenzo Gasbarri, perpassando da estrutura, qual a memória assim, que marcou vocês? Quando eu digo assim,
Vicenzo Gasbarri, assim, um momento que marcou a história de vocês aqui dentro. Eu tenho alguns momentos, né? O primeiro é porque eu estava até relembrando, né, de pontos que o Vicenzo foi, vamos dizer assim, a primeira escola que tinha a questão de uma preocupação com as deficiências, né? E eu me lembro que nesse período a professora Nuzete, ela fez um convênio com que era antiga, que era a SEMAR. Antes quem atendia os meninos com deficiência no município era a SEMAR. E a SEMAR tinha a professora Clarice, ela era psicopedagoga, e então ela fazia os atendimentos na SEMAR. E aí eu me lembro que a gente começou a caminhar alguns alunos, né, para a SEMAR para fazer esses atendimentos, e veio a professora Vera nesse período. A professora Vera ela veio para poder fazer atendimento com esses alunos aqui na Vicenzo. Então a gente alugou um outro espaço também. A gente conversou, alugamos um outro espaço e a professora Vera atendia esses meninos, faziam atendimento com esses alunos nesse espaço alugado. Então os meninos estudavam no turno oposto e vinham no outro turno para fazer atendimento. Então ela fazia período da manhã e da tarde atendimento por horário. Então foi a primeira escola, né, que a gente iniciou mesmo com atendimento para as crianças que têm deficiência, seja deficiência intelectual. Então, mais ainda era a parte da deficiência mesmo intelectual, que ela atendia mesmo. Então, é um marco muito importante a escola se preocupar com essas crianças que vinham com dificuldades que muitas vezes os professores não conseguiam identificar, que através desses atendimentos houve-se, né, a evolução. E o outro ponto que eu me recordo muito era das nossas festinhas de São João. As nossas festinhas de São João, porque a gente não tinha um espaço, mas a gente fechava a rua, organizava ali na rua mesmo, no espaço, né? E fazia as programações mesmo de São João. E toda a comunidade participava. Lotava. Só para acompanhar a Luísa aqui, porque era no mesmo período, então a gente tinha assim, esses momentos culturais na escola, isso é uma memória, né, muito ativa, porque a gente incentivava os alunos e eles participavam ativamente, né, desse momento cultural, das quadrilhas, do incentivo ao esporte, né, das quadrilhas que aconteciam, das dramatizações, das gincanas que a gente participava, ouvindo os meninos no relato anterior falando a respeito dos computadores que se queria conquistar para as escolas, então a gente ia, né, participar desses momentos e tinha parceria também com o CET. Às vezes eles convidavam professores da Vicenzo para participar da gincana de lá quando era na rua, e a gente tinha aquela competição mesmo, né? A rivalidade Vicenzo CET para poder ganhar os prêmios, e a gente ia para a rua e fazia todas aquelas tarefas para conquistar, né, algo para a escola. Então isso, mesmo na Vicenzo, na nossa época, funcionando no posto, o tempo que eu fiquei, a maior parte, quando eu vim para aqui após a inauguração, não fiquei muito tempo, mas assim, a gente tinha esse momento, né? Envolvia todo mundo. Duda, secretária, Thelma, diretora, era evangélica, mas ela também incentivava, né, a gente a estar fazendo trabalho, ficava dando maior apoio e os meninos participavam ativamente. A Andréa mesmo, à noite, trabalhava com a turma de 4ª série e a gente fazia muitos movimentos com os meninos. E eles, rapazes, vamos jogar, o time da escola vai para o estádio. E eles estavam lá presentes e a gente junto com eles. Vai ter um jogo no 13, Quiroga, na época tinha uma escolinha de futebol, e ele ajudava bastante a gente. Então, nós vamos para o 13 jogar, e o time da Vicenzo estava lá, né? Teve um torneio em Itaquara, e a gente não tinha técnico, eu fui o técnico dos meninos. A técnica. Né? Eu fui a técnica dos meninos, então a gente foi para Itaquara fazer esse jogo de futebol. E voltamos de lá, dentro de uma Kombi, com o troféu de 2º lugar, e vibrando como se fosse o primeiro. Então, assim, vários troféus na Ana Luísa a gente teve por esses movimentos culturais, incentivo mesmo para eles continuarem. Então, professora Rose, eu quero lembrar que realmente vários momentos marcantes na Vicenzo Gasbarri, inclusive o dinamismo. Nós ouvimos aqui há pouco instante vocês falarem
O dinamismo na escola sempre aconteceu, mesmo com a estrutura mínima, não importava. A equipe, a comunidade escolar sempre dinâmica, comprometida, responsável. Eu lembro das reivindicações, né? Aconteceram vários momentos, por isso que nós estamos aqui hoje nesse espaço. E eu coloco também, nesse dinamismo, nesse comprometimento, houve um tempo que não existia a quadra. E sempre fizemos as festas juninas, a quadrilha, a confraternização junina com os alunos, com a comunidade. Então, alguns momentos nós fomos, acho que 2 anos, nós fomos para a rua e fizemos arrastão, foi algo bem diferente. Eu me lembro que eu, professor Itamar, e carro de som, e a gente saía na rua com o microfone, agitando e cantando e animando o povo, com o casal caipira, Lia, nossa querida Liinha, né? Ela foi a noiva. E assim, sempre momentos, nunca deixamos de fazer algo em prol da comunidade escolar, em prol do aluno. O aluno sempre como um objetivo maior de toda a equipe. E eu coloco também como marca a vontade. Os alunos tinham vontade de estudar, comprometidos, a maioria deles. Vocês, aqui as duas, são provas disso, né? Exemplo. A dedicação de todos. Outra marca também é a parceria, o professor André falou anteriormente um pouco, a parceria entre os colegas, a união. Essa escola também tem uma marca muito forte, que é a união entre todos. Eu sempre percebi durante muito tempo que eu trabalhei aqui, a união, a parceria, o comprometimento, sempre responsáveis, os profissionais todos comprometidos e com muita responsabilidade. Isso é muito importante. Eu me lembro bem, assim, vocês falaram aí dessa questão do alunado e também do grupo da equipe, né? Funcionários, professores. E eu me lembro muito, assim, do compromisso da escola com os meninos mesmo, principalmente nessa fase em que a escola era menor, de 1ª a 4ª. Talvez pelo tamanho, né, dava maior condição pela época. A gente sabia que era o pai, a gente sabia que era a mãe, a gente sabia se estava passando alguma dificuldade financeira. Luiz, eu lembro que o último dia do ano de Luiz era para ir nessa comunidade aqui, ó. Vinha andando da Muritiba e passava aí no São João Batista todinho, de casa em casa. Aí tinha o pai de Tiaguinho, né? Aí tinha a mãe de Valnês, que eu me lembro bem. Então, assim, a gente tinha um vínculo com esses meninos que era além da escola, né? E eles também, no momento de estarem aqui participando dessas atividades, era uma aproximação, eu vejo assim, maior talvez do que a gente tem hoje, né? Pela escola ser maior, muitas demandas, e era um grupo também constante na escola. Aí quando a gente fala assim, ó, de Liinha, de Lia, de Zenilda, de Antônio, nem parecia assim que eram funcionários de apoio em relação ao tratamento, porque tudo que a gente fazia, o pessoal estava junto. É o casamento matuto, um deles vai ser o noivo, vai ser o pai da noiva, era incluído, entendeu? Era a quadrilha, um estava junto. Então, assim, e é um grupo, como se falasse das cobranças, as cobranças não aconteciam só para a Secretaria de Educação. Eu me lembro quando eu vi ser diretora, né, as pessoas que estavam aqui, Cleuzinha, que já era uma pessoa que tinha uma caminhada e tal, Jurema também veio para cá depois, então assim, sempre cobrando da gente como diretor, trazendo questionamentos, isso aqui não tá bom, eu não concordo, e assim colocava a gente na saia justa, e isso como profissional ajuda para que a gente também busque essa melhoria. Então havia muito essa relação, né, de avaliação, de cobrança e da gente ir ajustando as coisas em prol de todo mundo. Mas havia muito essa coisa assim, ó, de vínculo, tá todo mundo numa sala comendo biscoito pedagógico e realizando as atividades. E ao paralelo a isso a gente dava risada, a gente brincava, a gente viajava, organizava viagem para período de dia do professor e outros, fazia almoço, passava o dia para conferir caderneta, fazer ata. E a gente sabia das dificuldades de alguns em relação a isso, que tinha facilidade, ajudava. Ela e Cleide fazia as atas de Marli se atrapalhava nas atas, aí às vezes a gente estava estressado também, já combinava com outro professor, e era assim um ambiente bem familiar, né? Amigável, assim. A importância do vínculo e do afeto está permeando nossas relações interpessoais na nossa escola.
Sim. Pode falar, Pro. Eu tive aqui mesmo, eu lembro que quando eu fui convidada e falei que viria, tu é doida, tu vai para uma escola maior do município, não sei o que, aquela, sabe, aquele... Eu falei, a gente não pode ir para um ambiente pensando dessa forma, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida, e quando a Andrea fala desse carinho, desse cuidado, eu também me senti assim, abraçada por todos. A gente fez muito projeto, todo mundo se engajava. A primeira gincana matemática, né? Foi contigo. Foi comigo. E aí, assim, era o trabalhar, mas um trabalhar assim com prazer, né? Eu lembro que na época, assim, deixa marcado na gente, né? Fabiana é funcionária também aqui da escola e assim, ela deixou para mim que trabalhar com amor, fazer da melhor forma, com compromisso, tudo dá certo, tudo sai da melhor forma, né? Selminha também, funcionária da escola, que a gente não pode desistir dos sonhos, que quando a gente persiste, a gente chega lá, né? Ela tinha uma história de vida e que, puxa, a Selminha, grande pessoa, apesar da estatura, Solange ajudava muito, e assim, em troca de nada, não precisava, deixa uma folga para tal dia, não, ajudava o tempo todo. Seu Pedro, com aquela paciência, né, com a conversa, a gente consegue chegar no consenso. Então, foi um período, para mim, muito gratificante. E, assim, conhecer pessoas que, graças a Deus, todos que aqui passaram, né, professores, secretários, todo mundo aqui, né, me ajudou muito. E acredito que também eu pude contribuir, né, na vida de cada um deles. A gente fica tão feliz em escutar as histórias de vocês, escutar de onde foi que a escola veio, onde a escola está. E aí eu quero, assim, falar para vocês, perguntar, né? O que vocês acham desse projeto de memórias que a escola está realizando, esse resgate das nossas memórias? O projeto se chama Escola Vicente Gasbarri, Lugar e Memórias. Eu cuido de você e você cuida de mim. O que vocês acham desse projeto? Qual a opinião de vocês? Qual a importância desse projeto, tanto para a comunidade estudantil quanto para nós como comunidade escolar, a comunidade em geral? Esse cuidado que vocês estão tendo, né, de resgatar essa memória já é um cuidado muito interessante. Eu cuido de você, você cuida de mim, porque são memórias interessantes que a gente muitas vezes, né, deixa adormecidas. Tantas histórias a gente teria para contar, né, Luiz, Leuzinha, Leda, André, a gente passou por aqui, viveu, né, desde lá das casinhas, das garagens, da igreja, para o posto, do posto para essa escola que está se ampliando cada vez mais. E os alunos que a gente encontra na rua, né? Hoje você é uma profissional de excelência, né? Reconhecida pelo mérito que você tem do seu trabalho realizado, mas que passou por aqui e que hoje está, né, nos entrevistando, é um orgulho. E outros tantos alunos que a gente encontra, né, que são profissionais, e outros que a gente não teve condição de resgatar, né, por conta das mazelas da vida. Mas escola também, né, que hoje eu sou grata a Deus que eu já tenho ainda Josefa, Ana Lu, Duda, que continua trabalhando junto comigo, né, que é no dia a dia, e a gente mantém esse vínculo de lembranças boas da Vicenzo, né, apesar da gente não ter continuado aqui por uma questão, né, da troca de prefeito, né? Naquela época a gente tinha os cargos comissionados, então a gente não ficávamos nos lugares onde a gente estava por conta de toda uma situação que envolvia. Mas a gente tem essas memórias boas também, que fica guardada e que é bom a gente estar trazendo aos demais, recontando, relembrando, né? E o projeto tem sido muito bom, eu percebi pelos alunos, ex-alunos, né, o quanto eles aprenderam. E o que mais marca é a questão do acolhimento, do cuidado, né, que eles demonstram. Olha, vocês cuidavam da gente, vocês ouviam a gente, vocês se atentaram para nos incentivar para isso, mudar de vida, acreditar no futuro. São palavras que eles colocam hoje e que nos deixam felizes,
porque saber que eles começaram, né, nesse chão. Então, eles estão valorizando o chão onde eles pisaram e que mais tarde esse chão, né, valoriza a quem aqui pisou e que continua trilhando esses caminhos, né? Isso é muito bom. Eu vejo que quando vem nas minhas memórias mesmo a Vicenzo, porque eu tinha apenas 20 anos quando assumi a direção, né? E eu me lembro que quando eu fui convidado, foi uma indicação mesmo da professora, que era da irmã Luísa, que antes era feita, então a irmã Luísa conversou com o Nilzete e Nilzete me convidou. Mesmo assim, Nilzete me achava muito novo, será que vai dar conta? De certa forma, preocupada com essa questão, né? Porque eu tinha apenas 20 anos e eu vim assumir a direção da escola, né? Foi onde eu aprendi muito mesmo, né? Eu acho que tem um lado que a Vicenzo me ensinou mesmo, foi uma questão mesmo, foi da luta e das reivindicações. Foi onde eu comecei mesmo a cobrar, que hoje, né, de ser aquela pessoa de estar reivindicando. Foi aqui na Vicenzo, na escola Vicenzo Gasbar, que comecei a ter esse espírito de liderança e de lutar, né? Então, ontem mesmo, pensando, né, vivendo essas questões, aí eu fui começando a pensar, né, de cada coisinha que a gente passava, né, dos momentos que a gente tinha com os colegas, de um contribuir com o outro. As lembranças, quando era feito na escola, não era feito um professor fazia a sua. Todo mundo fazia coletivamente. Era aquela união de todos fazerem todas as lembranças, todo mundo junto ali. Então a gente criava esse hábito, tudo ali, tudo organizado, sempre junto, sempre no coletivo. Nada era individual. Sempre tratando essa parte do coletivo, né? Então, foi muito bom para mim mesmo. Eu acho que esse momento dessas memórias eu agradeço também, né? Porque quando a gente pensa que o projeto e vem esse cuidar, né? Porque também há um cuidado também com a gente, né? Passou por aqui. Então eu acho que tem esse lado que eu achei muito válido mesmo, né? Pela escola. Então, eu também fiquei assim muito sensibilizada em retomar, né, a história, fazer memória dos momentos que eu vivi aqui, momentos desafiadores, mas momentos muito importantes, muito favoráveis, de crescimento profissional, crescimento também como pessoa. E uma das outras marcas da Vicenzo é esse cuidado. Já foi falado aqui anteriormente por alguns colegas. Então, sempre tivemos esse cuidado com o outro, com colegas e também com o próprio aluno, com a família. E o projeto ele oportuniza, ele dá essa oportunidade para pessoas que estão trabalhando atualmente a rever essa história, os alunos atuais reverem, né, vivenciar um pouco dessa história, fazer memória, isso é importante. E também trazer a responsabilidade, o cuidado, ou continuar esse cuidado, porque o projeto fala do cuidado comigo mesmo e com o outro. Nos tempos atuais, nós muitas vezes somos indiferentes. A gente percebe muito a indiferença, mas a escola está trazendo para si a importância do cuidado com o ambiente, cuidado com a estrutura escolar e cuidado com a pessoa, e a pessoa deve ser o principal, né? O principal, o aluno e a pessoa humana. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelos colegas, direção, todos que colaboraram para que esse projeto, né, acontecesse. Com certeza vai continuar por toda a vida. É através das histórias, né, que a gente pode projetar, né, um cuidado melhor com o ser humano, né? Redescobrir novos talentos, né, cuidar de novas vidas que vão surgindo, né? Então é através da história, né, dos contos, das vivências, do que se passa por aqui e onde se chega, né, que a gente pode dar um gás maior para aqueles que aqui estão e os que vão passar por aqui também, né? É muito importante. A gente precisa valorizar, né? A gente ouve dizer às vezes que o brasileiro não tem memória, né? Então a gente precisa desconstruir isso, né? Cada vez mais e
pensar realmente nesse processo de tudo que aconteceu para que pudéssemos chegar até aqui, né? Então, assim, a gente fala dessa história com emoção, com muito carinho, com muita gratidão, né? De termos tido essa oportunidade. E isso também acontece quando a gente encontra alunos, estudantes. Eu falei aqui o nome de alguns colegas, né? São tantos que passaram por nós, né? Ana Lúcia, organização, Josefa, como a Rosalene falou, a Ivy Jorge, que está na escola até hoje, a Eliene, Carminha, tantos que passaram, né? E que a gente leva um pouquinho de cada um. E alunos, eu lembro de Machado, gente, é uma figura muito engraçada. Só chegava aqui contando casos, contando história, fazia a gente rir. Tem Elias, que eu encontro na rua até hoje, né? Elias, eu sei o nome e tenho o prazer de falar, o Elias. Então, tem aqueles, como foi dito aqui, Leidiane avançou, né, na questão acadêmica e outros, mas outros a gente encontra na feira, em outras atividades diversas, mas com o mesmo carinho, porque te guarda essa lembrança, né, dessa época. E isso é muito importante, e quando eles vêm aqui, eles reconhecem o nosso trabalho. Quando eles vêm aqui, multiplicam essa história. Então, isso é uma forma de fortalecer. E assim, eu fui morar na Palmeira por acaso, porque meu coração é do Ceará. Minhas raízes, então, assim, esse bairro aqui, de ponta a ponta, minha mãe mora na comunidade, um bairro forte. Você vê que até os políticos, quando é período de fazer campanha, procuram a comunidade, querem, porque é grande, forte e desenvolvido, né? Tem seu comércio. E eu acho que tem um pouco dessa veia do que Luiz plantou naquele período, né? E da reivindicação, né? E a própria escola, acredito que continue trazendo isso. Porque a gente tem Alex, que já foi vereador, que é fruto daqui, que trabalhou e que depois foi vereador e sempre foi assim, de questionador. Então, acredito muito que a escola tem isso. E isso tem que repercutir na sociedade com o nome da Escola Vicente Gasbar. Quem ela é e onde ela pode chegar a partir dessa construção toda. Então, esse projeto é muito importante e já aproveito também para parabenizar a escola, né, pela realização dele. Obrigada, gente. Assim, né, é um projeto de suma importância para a nossa comunidade estudantil, para que ela tenha uma visão da nossa escola, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente precisa ir, né? Que os estudantes têm esse acolhimento que foi falado aqui pelos ex-estudantes anteriormente. Se falou muito do acolhimento, da escuta sensível e que permaneça, que as coisas boas e que a nossa escola propague cada vez mais coisas boas, né? A gente sabe de todas as mazelas, como a Prof falou, que estão em torno da escola, que a escola reflete muita coisa, reflete, mas é aí que entra o papel da educação, é aí que a gente vai lá e tenta modificar a realidade onde a gente está inserido, não é isso? E estamos começando, chegando ao final, finalizando o nosso bate-papo. Desde já quero agradecer a escola pela parceria de sempre, dizer que estou à disposição sempre, como ex-aluna. Eu quero sempre que a Vicente Gasbar propague o seu nome a todos os cantos da cidade de forma positiva. E eu gostaria que nesse momento vocês deixassem uma palavrinha para cada funcionário, para cada estudante, para cada professor que por aqui passou e por aqui está e que irá passar, né? O que é que vocês deixam de considerações finais? Fiquem à vontade. Então, eu quero deixar para os alunos e profissionais que continuem, né, valorizando o espaço onde atuam, né? Os professores continuem acolhendo os seus alunos com carinho, com respeito, dedicando-se ao seu trabalho, né, com compromisso, para que a gente continue trabalhando nessa perspectiva do cuidado, né? Do cuidado de um para com o outro. E que os alunos também sejam recíprocos aos seus professores, né? Que também tenham esse cuidado, essa atenção, esse respeito, esse momento de escuta. Porque muitas vezes o professor fala, o aluno não ouve. Ou às vezes o aluno fala, o professor não ouve. Então a gente precisa estar junto nessa caminhada, né, que é a educação, e que esse caminho seja sempre direcionado para o bem, né, para que o futuro seja próspero, né, e feliz para todos.
Perfeito, pronto. Eu mesmo Todo mundo quer falar. quero deixar assim, bem rápido, assim, é que essa escola continue sendo viva, né, dinâmica, né, que essa é a marca da Vicente Gaspar. Né? Então é isso que eu desejo mesmo. Então eu desejo para todos os estudantes, os colegas, a direção, coragem, força, muita sabedoria, muita luz para continuar contribuindo com a educação do nosso município a partir da Escola Vicente Gaspar, que é uma educação que seja sempre de qualidade e inclusiva. E trago aqui uma expressão do nosso saudoso Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, eis aí a importância da educação. Que todos possam continuar unidos, dinâmicos, mesmo diante dos desafios, de todas as dificuldades, mas que um possa buscar no outro este dinamismo, esta força, esta parceria, e juntos, com certeza, farão uma educação cada vez melhor. Agradeço pelo convite, a professora Eliane de modo particular, toda a direção, a todos os colegas que, mesmo que eu estou aposentada, mas eu pedi também que eu quero sempre fazer parte dessa história, que não me esqueçam, eu estou sempre à disposição e é assim mesmo, vamos continuar unidos e lutando por uma educação de qualidade e lutando por um mundo e uma sociedade melhor. Bom, eu também quero agradecer, né, o cuidado, o carinho especial para a Eliane, a direção da escola, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui vendo que a gente faz parte da história, né? E o que deixo para eles é cuidem desse espaço, né? Esse espaço é um espaço, e das pessoas que aqui, né, estão, porque é um espaço de vida, de tratar de vida, de cuidado, né? E quando a gente cuida, né, com certeza teremos melhor educação, teremos um melhor espaço, né, para um futuro, com certeza, melhor para todos. Né? Então, obrigada. Eu quero deixar principalmente para os estudantes uma palavra assim, de rebeldia, né? De resistência, que eles possam compreender, se apropriar da ideia de que esse espaço é deles, é feito para eles, né? E que eles precisam ter sempre em mente que a educação é um instrumento para que eles possam avançar, para que eles possam construir dias melhores para as suas próprias vidas e para as suas famílias, né? Porque quando a gente recebe aqui na Vicêncio ex-alunos que estão aí se encaminhando com suas profissões, se desenvolvendo, a gente vê o resultado desse trabalho daqueles que acreditaram e que ousaram e que foram rebeldes, né? No sentido de saber que a melhor atitude de rebeldia é aproveitar as oportunidades de aprender. Então, assim, que eles não abram mão disso, todo dia ao estarem aqui, entender que isso é importante, que não é uma coisa, né, da qual eles possam abrir mão e esquecer do valor e da contribuição deles para que a comunidade continue crescendo, né, para que a gente tenha um futuro melhor na nossa cidade. Pensar no espaço que é daqui, físico, mas pensar na coletividade e pensar na comunidade também, na cidade como um todo. Então, que todos os dias sejam, vamos dizer assim, bem aproveitados e válidos nesse sentimento, né, nesse sentido do valor da educação, que se não se esqueçam disso. E aproveitar para agradecer também, né, a manhã e a oportunidade de estar aqui. Ai, gente, eu tô emocionada. Eu também. Desde já meu agradecimento, meu coração tá quentinho, saio daqui sabendo que a gente passou por aqui, deixamos nossas marcas e que a escola cada vez mais vai crescer. É isso o nosso pensamento, o nosso pedido, né? E eu quero deixar uma mensagem que também é de Paulo Freire
e que fala sobre o verbo esperançar, que eu acho que é o que a gente tem feito e cada dia mais devemos estar fazendo. Esperançar. É preciso ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é de se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de um outro jeito. E que a escola Vicêncio Gasbarri esperance e use esse verbo aí cada dia mais. Essa foi a nossa entrevista com nossos ex-professores e funcionários. Ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!